Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, lá para o século XIX, para entender o movimento que deixou a Europa de cabelo em pé. Vamos conhecer a história do homem que teve a audácia de aplicar o rigor da ciência a um mundo que, bem, ninguém conseguia ver. O mundo dos espíritos. Olha, hoje em dia essa pergunta soa até meio maluca, né? Mas lá por volta de 1850, esse era o grande mistério que tomava conta dos salões e das rodas de intelectuais na Europa. Mesas que giravam, davam batidinhas e supostamente até respondiam perguntas. Foi exatamente esse enigma que deu o pontapé inicial na nossa história. E a figura central dessa história toda não é um místico, um vidente, nada disso. Pelo contrário, a gente está falando de uma das mentes mais respeitadas daquela época, um educador, cientista e linguista chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaux. Então, só para a gente ter uma ideia de quem era esse cara, o Hippolyte Rivaux não era um curioso qualquer. Estamos falando de uma verdadeira autoridade. Pensa só, ele foi aluno de Pestalozzi, um gigante da pedagogia, era doutor, cientista, falava várias línguas e ainda por cima era autor de livros que eram usados na principal universidade da França. Ou seja, ele era o completo oposto do que a gente imaginaria de alguém que vai investigar o sobrenatural. Um homem da mais pura lógica. E foi justamente nesse ano que o Rivaux ouviu falar pela primeira vez das tais mesas girantes. Quem contou foi um amigo, um senhor Fortier. A ideia de que uma mesa podia não só se mexer sozinha, mas também falar e responder perguntas, para ele aquilo soou de início como um completo absurdo. E aí que está o grande dilema dele. De um lado, estava toda a sua formação científica, sua maneira de ver o mundo, que era baseada em fatos, em lógica pura. Do outro lado, um fenômeno que um monte de gente respeitável jurava que era real, mas que desafiava qualquer tipo de explicação conhecida. Como é que um homem como ele ia conciliar essas duas coisas? Essa frase dele resume perfeitamente o pé atrás com que ele começou. Para o Rivaux não adiantava ouvir histórias, ele queria provas, queria uma demonstração de que aquilo não era só uma invenção ou um truque de salão. A mente analítica dele precisava de evidência. Só que aquele cetismo todo foi dando espaço para a curiosidade de pesquisador. Em vez de simplesmente ignorar o assunto e chamar todo mundo de louco, ele decidiu fazer o que ele fazia de melhor: investigar. Ele tratou as mesas falantes não como um devoto, mas como um cientista diante de um quebra-cabeça completamente novo. E é aqui que a coisa fica fascinante. Ele não aceitou nada de primeira. Muito pelo contrário, ele aplicou o mesmo rigor científico que usava na academia. Ele observava com muita atenção. Comparava as respostas, procurava a lógica por trás de tudo. E a regra de ouro dele era clara: uma explicação só valia se respondesse a todas as perguntas e resolvesse todas as contradições. Era, na prática, o método científico aplicado a um território totalmente inexplorado. No meio dessa investigação toda, enquanto ele organizava mais de 50 cadernos cheios de mensagens, veio uma comunicação mais pessoal através de um médium. Uma entidade que se apresentou como seu espírito protetor disse que eles já se conheciam de uma vida passada, lá da época dos druidas, na antiga Gália, e que naquela época o nome de Rivaux tinha sido Allan Kardec. Então, para não misturar as coisas, para separar o seu trabalho como respeitado educador Rivaux daquela nova pesquisa, ele resolveu adotar o nome Allan Kardec. E com esse nome, ele assumiu uma tarefa gigantesca: pegar milhares de mensagens soltas que vinham de vários lugares e médiums diferentes e tentar organizar tudo aquilo num sistema de pensamento que fizesse sentido. E a velocidade com que ele trabalhou é impressionante. Pensa bem, ele começa a investigar para valer em 1855. Só 2 anos depois, ele já publica a obra principal, O Livro dos Espíritos. No ano seguinte, já cria uma revista para continuar o debate. Em 1861, já tinha um guia prático sobre mediunidade. Ele não estava só observando, ele estava construindo, tijolo por tijolo, os fundamentos de uma doutrina. Certo, então depois de toda essa jornada de investigação, de codificação, como é que o próprio Kardec definia o resultado desse trabalho todo? Afinal, o que é o espiritismo? E aqui, a gente precisa prestar muita atenção na escolha das palavras. Kardec não define o espiritismo como uma religião. Ele define como uma ciência. Uma ciência que tem um objeto de estudo muito claro: entender a natureza dos espíritos e como eles interagem com o nosso mundo, o mundo material. Para ele, o espiritismo tinha, digamos, 2 pernas, que não podiam se separar.
De um lado, era uma ciência de observação, que se baseava em estudar os fenômenos. Do outro, era uma doutrina filosófica, que pegava esses fenômenos e pensava nas consequências morais disso tudo, para a nossa vida, para a morte, para o nosso propósito aqui. É claro que uma doutrina tão revolucionária assim não ia surgir sem criar um monte de polêmica. Os próprios guias espirituais dele já tinham avisado que a missão despertaria ódios terríveis. E bom, a profecia não demorou nada para se confirmar. 300. Esse número, assim, solto, não diz muita coisa. Mas em 1861, lá em Barcelona, ele virou o símbolo de uma oposição violenta. Isso dá a dimensão da coisa. 300 livros espíritas, incluindo os de Kardec, foram simplesmente confiscados e queimados em praça pública. Um ato que tentava apagar ideias usando o fogo, algo que lembrava os tempos sombrios da Inquisição. Mas a perseguição não parou Kardec. Pelo contrário, ele continuou trabalhando sem parar, publicando, viajando, organizando o movimento, até o dia de sua morte súbita, em 1869, por causa do rompimento de um aneurisma. Ele se foi, mas deixou um legado muito sólido, a coleção de 5 obras que são até hoje a base da doutrina espírita. E no fim, a história de Allan Kardec deixa a gente com essa pergunta no ar. Esse sistema que ele organizou, que nasceu de mesas que giravam, mas foi estruturado com um método de cientista e que mergulha nas questões mais profundas da nossa existência, onde a gente classifica isso? É ciência? É filosofia? Ou é uma nova forma de fé? A resposta, talvez, cada um encontre na sua própria jornada de estudo.